todos que se ligam na TV Historiante. Eu sou Neto Almeida, sou professor de História e torcedor do Ceará, o vozão mais querido do mundo. Muros. Embora os tempos de globalização anunciem a maior aproximação das diferentes partes do planeta, com a diminuição das distâncias e dos obstáculos, ainda são vários os muros que dividem o mundo e que continuam a difundir-se por ele. Se de um lado temos a facilidade do deslocamento e da comunicação, por outro, temos a adoção de políticas e de contenção dessas facilidades, através da imposição de barreiras que visam, sobretudo, a divisão das pessoas e a materialização das fronteiras, que existem somente na imaginação política dos governos e de alguns povos. A proposta de construção de um muro na fronteira entre o México e os Estados Unidos, feita por Donald Trump, trouxe à tona o tema da migração e da separação entre países, regiões e populações, e o avanço do conservadorismo pelo mundo. Durante a sua campanha presidencial, o então candidato e agora presidente prometeu em comício a construção de um muro que controlasse a entrada principalmente dos mexicanos em território norte-americano. No último dia 25 de janeiro deste ano, o chefe da Casa Branca assinou um decreto que prevê a construção do polêmico muro de concreto. Nós, da TV Historiante, fizemos então uma pesquisa para traçar um paralelo histórico entre esta questão posta no século XXI e outros muros ao longo do século XX e também da atualidade. O muro pretendido por Trump não tem nada de novo, nem mesmo para os americanos. O que poucos sabem é que já existe um muro em parte da fronteira entre México e Estados Unidos. Isso mesmo, parte dela já é limitada por muros, cercas e outras barreiras físicas, algumas naturais, que impedem o acesso indiscriminado de pessoas e veículos. Atualmente, 1.049 quilômetros da fronteira contam com esse tipo de construção. A polêmica não é nova e já é vivida por vários povos em diferentes regiões do planeta. O Muro de Berlim foi o mais famoso do século passado, conhecido como o Muro da Vergonha, separou durante 3 décadas a cidade de Berlim, capital da atual Alemanha. Entre 13 de agosto de 1961 e 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim esteve como obstáculo, mas também como símbolo da divisão do mundo entre dois sistemas, o capitalista e o socialista. Foi um dos marcos da divisão política, econômica e cultural do mundo durante a Guerra Fria. Em 1961, o governo da República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, começou a construir um muro de arame farpado para separar a Berlim Ocidental da Berlim Oriental. A construção só veio abaixo no final da década de 80, com o colapso do bloco comunista liderado pela extinta União das Repúblicas Socialistas Soviética. Passados 27 anos da queda do Muro de Berlim, vivemos um momento de incerteza, de apreensão e principalmente de retrocessos. A questão não é exclusiva do presidente republicano norte-americano e preocupa o mundo a onda de conservadorismo que se fortalece simbolicamente através das construções de outros muros, inclusive. Na cidade de Calais, na França, e em Dover, na Inglaterra, existe um acordo para construir um muro e impedir a passagem de imigrantes ilegais por meio do Canal da Mancha, da França para a Terra da Rainha. Outro muro histórico na atualidade é o da Cisjordânia, em Israel, que começou a ser erguido em 2002 e deverá ter aproximadamente 800 quilômetros de extensão. O Muro de Israel, também conhecido como o Muro da Cisjordânia, lá o intuito é isolar os povos islâmicos da Cisjordânia do território judeu, com a justificativa de evitar ataques terroristas. Atualmente, o muro está quase completo, dividindo vilas, terras e famílias. A presença de 8 metros de altura de concreto lembra aos palestinos diariamente sobre a separação, a alienação das suas terras e plantios, aos quais alguns conseguem chegar apenas passando
por postos de controle militar israelense, ocasionalmente. As cidades de Ceuta e Melilla encontram-se no extremo norte do continente africano, no Marrocos, e são banhadas pelo mar Mediterrâneo. No entanto, elas são de domínio espanhol, sendo consideradas como cidades autônomas da Espanha. Por esse motivo, são muitos os imigrantes africanos que se deslocam para essas áreas com vistas a alcançar o território espanhol. Sendo assim, a Espanha também decidiu pela criação de 2 muros, um em cada cidade. Mesmo assim, o número de imigrantes é muito alto e não são raras as pessoas que morrem partindo em direção ao território espanhol através do mar Mediterrâneo. A extensão desses muros é de 20 quilômetros. A fronteira entre a Turquia e a Grécia era tida pela União Europeia como a porta dos fundos para a entrada de imigrantes na Europa. Por esse motivo, a Grécia, o país europeu mais afetado pela crise de 2008, é o alvo de severas medidas de austeridade. Resolveu investir 3 milhões de euros, o equivalente a 10 milhões de reais, para erguer em 2012 um muro de mais de 10 quilômetros de extensão ao longo de um trecho da margem do rio Evros, fronteira natural que separa o território europeu dos vizinhos turcos. No continente asiático, a situação é ainda mais delicada. Percorrida ao longo do paralelo 38, a faixa de terra que divide a Península Coreana em 2 países tem 250 quilômetros de comprimento. Após os armistícios que interrompeu sem por fim formal a guerra entre os 2 lados, símbolo do embate entre as 2 superpotências durante a Guerra Fria, o norte comunista e o sul capitalista, a porção de território foi transformada em uma zona desmilitarizada, ou seja, uma faixa neutra onde militares das 2 Coreias podem transitar, mas sem cruzar a linha que demarca o território de cada um dos países. Além de todas essas barreiras, ainda existem vários outros muros espalhados pelo mundo, como o construído pelo Egito na região de fronteira com a faixa de Gaza, o que divide o Kuwait do Iraque, e até mesmo um muro entre a Índia e o Paquistão, na região da Caxemira, além de outros casos. De toda forma, a existência desses muros derruba o mito de que, com os avanços tecnológicos, as fronteiras estariam mais fluidas e menos fortes. Pelo contrário, a fixação dessas fronteiras ainda continua sendo uma tônica no contexto geopolítico global contemporâneo. Obrigado, volte sempre para assistir os canais e os vídeos Historiante.